Ok, então, arte que o Henrique Procópio mandou, da Naga Siren, fanart de Dota 2, e ele mandou esse texto aqui, ó. Estou estudando há 3 anos, sou formado em arquitetura e estou tentando fazer a transição para ilustração. Queria chegar em um nível de Magic the Gathering. Aí tô tentando aprimorar e ver o que posso melhorar. Beleza, vamos lá. Boa sorte nessa transição aí, cara, pra ilustração. Espero que você se encontre e que encontre algo que te faça feliz mesmo, né? A arquitetura é super legal, mas eu entendo também que às vezes o chamado da Naga, né, traz a gente pra esse mundo aí dos jogos e aí é difícil, né? Mas, pô, tá bem legal a pintura. Eu tenho algumas sugestões pra você que eu acho que melhorariam a peça como um todo. A primeira delas é em relação à composição. Vendo aqui as suas thumbnails, ó. Vendo aqui as thumbnails, eu acho que tinha composições mais simples que contavam a sua história de uma forma melhor. Eu acho que colocar a Naga com as ilusões dela acabou ficando um pouco confuso na leitura da peça, sabe? Porque o braço dela acaba se misturando muito em questão de valor com essas nagas aqui do fundo, sabe? E até por ser ilusão, será que não dava pra colocar algum efeito diferente dela? Por exemplo, como se ela tivesse usado uma manta ao invés de ter só usado a habilidade? Porque ela fica mais azulada e aí você conseguiria separar elas em questão de tonalidade dentro da peça, sabe? Porque do jeito que tá agora, tá muito apertado. Tá tudo muito apertadinho e os valores acabam se confundindo um pouco, sabe? Se você cerra um pouco os olhos, dá pra imaginar que essa espada tá sendo segurada por essa outra naga e que acaba misturando essa aqui, se junta com essa outra parte que é branca. Tá muito contrastado e tá tudo muito confuso, assim, sabe? Então eu tentaria melhorar um pouco essa leitura, sabe? Do jeito que tá agora, eu só jogaria esse azul, talvez um pouco violeta, assim, pra separar as duas. Eu entendo que muda a história que você quis contar, mas eu acho que ia ficar tão legal, sabe? E quem é doteiro tá ligado já, não precisa necessariamente ficar tão certinho com o jogo. Porque isso aqui já separa muito claramente o que é ilusão e o que é a Naga real, né? Ó, então separando elas aqui, até clareando um pouquinho, sabe? Deixa eu testar outra cor. Ó, talvez algo assim, um pouco mais azul. É, acho que um efeito mais claro vai ficar melhor. Eu tentaria incorporar também essa mesma cor um pouco na transição aqui. E isso tudo é só para separar a Naga real das ilusões, sabe? Se você olhar agora de longe a peça, olha a diferença que vai dar. Cerra um pouquinho os olhos, agora a gente cria, com uma regrinha da Gestalt, dois grupos de informação que se separam, que é a personagem principal e essas personagens do fundo, né? Agora elas realmente estão separadas. Uma outra coisa, assim, já agora analisando a personagem principal, é que eu sinto um pouco de falta de uma fonte de luz mais evidente, assim, sabe? Se a fonte de luz está vindo de cima, então eu acho que ela podia estar iluminando alguns planos que não estão iluminados. Talvez projetar umas sombras com transições mais duras. E uma coisa que ia engrandecer muito essa arte seria também voltar uma bouncing light do chão. Então trazer uma luz de rebatimento em toda essa parte escura aqui, porque eu acho que ela tá escura demais, sabe? Ela agora tá ficando um pouquinho monocromática a peça. Então se você voltar um pouquinho de bouncing light, talvez dessa água, no corpo dela, vai dar uma clareada e vai distinguir bem as duas áreas de luz e sombra ao mesmo tempo, sabe? Deixa eu pegar uma referência da Naga aqui, só pra lembrar qual é a cor do corpo dela. Até as cores estão fugindo um pouquinho, né? Ela é bem mais azulada, acho que daria pra trazer um pouco mais dessa cor base no corpo dela, sabe? Eu tô sentindo que ela tá um pouco o que a gente chama de muddy colors, que são aquelas cores
a gente tem uma percepção de que a temperatura tá errada, assim, sabe? Ela tá na posição errada. E tudo meio cinza. Então, uma coisa que eu faria era determinar também qual é a temperatura da sua fonte de luz, sabe? O que tá rolando agora é que tá uma luz muito fria, e aí a sombra também tá fria, aí tem alguns tons que vão mais pro quente. Tá vendo que tá bem misturado, assim? Eu acho que daria pra você só distinguir melhor. Eu vou usar uma layer de screen e vou clarear um pouquinho mais ela, tá? Pra gente também separar melhor o que é luz e o que é sombra. E até clareando essa área aqui, iluminada, a gente consegue também clarear um pouco mais a sombra, porque tá tudo muito escuro, né? Live do Marco no LoL. Não, peraí. Tô feliz aqui, cara. Vocês não estão vendo que é o meu momento de brilhar, que agora estamos falando de LoLzinho. Dá licença aí, Estamos falando de Dotinha, cara. Falei LoLzinho. Nossa, me confundi inteiro. Tô perdido. Meu Deus do céu, alguém me ajuda. Ó, então eu vou trazer um pouquinho mais de luz nessas áreas que estão voltadas para cima, para trazer mais cor também para a peça. E a sombra, naturalmente, ela pode ficar mais clara e a gente ainda vai entender que ela é sombra. Ó. Então percebe aqui, a gente tem uma distinção clara dos planos que estão voltados para cima e dos planos que estão voltados para frente barra para baixo. Ó, só para comemorar, esse aqui vai ser um feedback de 30 minutos, tá? Quanto já foi? Aí, 9 minutos. Eu vou ficar aqui 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos falando de Dota, tá? Só pros haters aí, ó. Ó, então, tô clareando essa parte toda de cima. Olha como tava bem escuro, sendo que tá próximo da fonte de luz. Então, uma coisa que você pode fazer sempre que você for começar a pintura é determinar qual é a sua fonte de luz principal e qual é a temperatura dela, tá? Porque com isso você consegue já brincar melhor com essa diferenças entre temperatura de luz e a temperatura da sombra, sabe? E traz muita riqueza também para suas sombras, não só pensar em qual é a temperatura que ela é, mas também pensar qual é a luz que está iluminando ela, porque a gente só enxerga a sombra porque tem alguma luz iluminando ela. Geralmente é uma luz de rebatimento, certo? O que a gente chama também de bouncing light. Então, trazendo essa ideia de que tem uma fonte de luz na sombra, mesmo que seja bem simplesinha, ó, por exemplo aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui você pensou alguma coisa de metal, certo? Então se a gente volta uma bouncing light que tá batendo nesse ombro e voltando aqui para a orelha, olha como ela fica uma sombra bem iluminada, mas ao mesmo tempo a gente entende que é sombra. A mesma coisa aqui, ó. Eu achei que você tinha feito isso aqui meio de metal, mas eu acho que não é a ideia, né? Acredito que esse peito ficou alto demais também, tá? Vou fazer um pequeno ajuste no Liquify, descendo um pouco esse peito, tá? E para descer esse peito, eu acho que a gente tem que trazer o desenho dele todo mais para baixo e a junção aqui do peito no ombro também tem que dar uma ajustada. Talvez deixar mais evidente o que é ombro, o que é braço. Então eu vou fazer esse ajuste na anatomia dela, tá? Tem uma coisa que a gente chama no desenho de engate. Pensar nesses engates é muito benéfico para o desenho. Quando uma forma ela engata na outra, olha a diferença. Ó. O exemplo clássico é uma baqueta, né? Que é o exemplo do Steve Houston. Que é, por exemplo, você desenha uma baqueta, a ponta de uma baqueta. Só para você entender, tá? Então, isso aqui é um cilindro, e aí você coloca esse cilindro dentro de uma ponta, assim, mais arredondada, que é como se você tivesse uma forma dentro da outra. E o que dá a sensação de engate são esses T's. Ó, são esses T's. Esse T nada mais é do que a demonstração de que uma forma está sobrepondo a outra. Percebe? Então eu tenho aqui o cilindro sobrepondo essa esfera aqui. Tá? Então, uma coisa legal de você fazer dentro da sua pose é buscar por esses T's. Ó. É buscar por esses engates. É imaginar que sempre tem uma forma englobando a outra. Entendeu? Isso é muito benéfico para você deixar um desenho tridimensional. Então, nesse caso, é imaginar que você tem essa parte aqui, ó,
fazer bem simplificado aqui, ó. Essa parte do torso dela engatada nessa outra forma aqui, ó. Que seria o quadril dela, né? Mais ou menos. Claro, de uma forma bem simplificada. Se você não evidencia esse T aqui e esse T aqui, a forma acaba ficando confusa. Anteriormente, a gente não tinha o T. A gente tem, ó, uma dificuldade de entender essa sobreposição aqui, ó. Percebe? Por isso que eu desci o quadril dela um pouco para mostrar o engate aqui do T. E no caso, aproveitei e desci o peito também, né? Então, para mostrar que ela tá projetando para frente, a gente tem que imaginar que a clavícula dela tá mais ou menos aqui, ó. E isso faz com que o pescoço dela esteja bem para trás. Então, até ainda tá... Não tá próximo do que eu queria, mas já tá melhor. Eu acho que é importante sempre manter essas conexões, assim, sabe? Tipo, o peito conectando no ombro e essa separação do ombro com o bíceps. Então, uma coisa que eu acho que daria para fazer também, ó, era separar um pouquinho melhor e trazer engate aqui, ó. Separar um pouquinho melhor, dar um cotovelo para ela, que agora tá um pouco sem forma, sem estrutura. Isso aqui ficou bem simples, eu acho que dava pra você realmente dar uma estudadinha como fazer isso aqui da melhor forma, tá? Eu fiz bem... Eu nem fiz, na verdade, né? Eu fiz e tirei tudo que eu fiz. Mas, enfim, eu daria um ombro melhor pra ela aqui, conectando o peito, essa região do peito com o ombro e depois separando do bíceps, tá? Então, pegar uma referência acho que seria bem valioso nessa parte aqui. Mas o que eu quero fazer aqui realmente é voltar um pouco dessa luz do chão, que tá batendo no chão, voltar um pouquinho nela. Então, usando uma layer de lighten, clarear, né? Eu vou voltar um pouco de luz aqui, ó. Calma aí, não se assuste. Isso aqui já vai melhorar. Então é óbvio que aonde a luz não vai bater de jeito nenhum, então a gente tira. Os planos estão virados para cima, a gente também tira, né? Deixa eu fazer até com uma máscara, para ficar mais fácil de você visualizar. Ó. Os planos estão voltados para cima, você tira. Mas eu acho que esses planos estão voltados para baixo, eles tinham que ter mais dessa bouncing light voltando, assim, sabe? Então eu vou voltar um pouco das sombras que você tinha feito antes. Usando a máscara. Por exemplo, essas partes da armadura que estão voltadas para cima, que é mais escuro mesmo, tem oclusão, eu tô tirando bastante da informação. Ó. Eu vou deixar essa informação mais para as áreas de baixo. E aí o que é metal, eu posso voltar um pouco, reforçando um pouquinho mais. Ó, eu tirei um pouquinho do fill aqui, vou criar uma nova layer e eu vou voltar mais dessa bouncing light onde é metal. E aí eu acredito que vai dar bastante volumetria também, porque a gente vai ter um reflexo bem mais claro, né, do que está em volta dessa parte aqui. Então, por exemplo, no próprio peito dava para voltar. Um pouquinho do metal. Não muito claro para não criar aquele overmodeling que a gente estava falando mais cedo no outro feedback. Mas o suficiente só para mostrar que está sendo refletido mesmo, né? Talvez a gente consiga dar uma mexida nessa cor aqui, ó. Só para diferenciar um pouquinho mais desse reflexo. Vai ficar legal. E vou também trabalhar um pouquinho melhor só nesse plano inferior aqui do rostinho dela. Esse plano lateral do rosto, ele é bem legal de ficar evidente nessa iluminação mais superior, porque a gente também separa bem dois grandes planos da cabeça, né? Acho que esse é um começo, assim, que daria para ajustar na leitura da peça. Então, de longe, assim, ela fica um pouco mais icônica, a gente consegue compreender qual é o movimento dessa personagem, a gente identifica as ilusões, né, que estão ali pro fundo, que não está se misturando mais tanto agora com a arma dela. Eu acho que valeria a pena até colocar um color lookup clássico, né, de lei, pra gente dar uma agrupada e uma harmonizada nessas cores.
Porque atualmente acho que elas não estão tão harmônicas assim. Ó, acho que esse Fall Colors fica bem bonito, ó. Acho que deu uma harmonizada legal. Agora sim, vamos ver o antes e depois, ó. Percebe que... É claro que eu trouxe para uma estética mais próxima do que eu gosto, né? De cores mais vibrantes e tal. Mas eu acho que tava muito escuro e com muito contraste desnecessário, sabe? Eu não acho que a sombra precisa ser escura, quase preto, para ser identificada como sombra, sabe? Claro que são mudanças que talvez um pouco distante da sua identidade ali como pintor, mas eu acho que chama tanta atenção, sabe? Que valeria a pena você tentar alguma coisinha disso que eu falei, saca? Não precisa ser tudo, mas algumas coisas que eu falei, especialmente iluminar a sombra com bouncing light e melhorar a leitura e a clareza da pose dela. E isso você consegue identificar colocando a imagem de longe e cerrando um pouquinho os olhos, tá? É sempre assim. Coloca de longe, cerra um pouquinho os olhos, você consegue identificar, ó, o quão fácil de entender tá a peça ou quão confusa tá. Entendeu? Então tem uma questãozinha de desenho também que a gente viu. Pô, eu acho que foi bem completo, né? O feedback, não sei se gerou alguma dúvida. Tem algumas coisas que eu gosto bastante do que você tá fazendo. Tipo, a aplicação de textura nessa espada ficou muito legal. A temática é maravilhosa. As thumbnails estavam bem legais, assim. Eu acho que o desenho que você fez nas thumbnails estão bem soltos, estão bem interessantes. Que nem eu falei, eu acho que tinham desenhos que estavam até mais interessantes para seguir na minha visão, sabe? Se eu fosse diretor de arte, eu iria com essa aqui. Porque eu achei bem legal a pose, bem dinâmica, sabe? Mas eu acho que valeria a pena você continuar estudando o desenho, porque tem algumas questões de desenho que dava para arrumar, especialmente a anatomia dela, a estruturinha do braço, do ombro, mas especialmente uma pintura mais simples, para dar uma intenção mais limpa, entre aspas, para suas cores e para os seus valores. Eu acho que tem alguns fundamentos de pintura que valeriam muito a pena você revisitar agora, sabe? Que acabou se perdendo um pouco, assim, sabe? Tipo, partes da pintura estão um pouco sujas, assim, sabe? E você percebe que isso vai se perdendo ao longo do render, ó. Tipo, tem partes do começo do seu render que estavam mais interessantes e mais simples até. E você, até pela confusão... Ó, essa aqui tava bem melhor, eu acho, sabe? Até pela confusão de, tipo, a direção que você vai tomar, talvez não tava tão clara assim, acabou mudando muito ao longo do processo. E aí foi sujando as suas cores, percebe? Por isso que eu falei, tenta entender desde o começo qual é a sua fonte de luz, para não ter tantas variações de iluminação e de cor que nem tem agora. Sacou? Tá vendo como foi mudando muito ao longo e você foi mexendo, aí você parou só. Mas não é uma questão que você pensou desde o começo. Então, tenta planejar melhor todas as suas etapas para você não ficar tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Resolve a cor na etapa certa de cor. Resolve o render na etapa de render, e etc, assim, sabe? E para você não ter retrabalho. Tá bom, Henrique? É isso, mano. Espero que tenha sido útil aí pra você. Parabéns aí pelo portfólio. Eu vi ali que tem bastante peça bem da hora. Muita força nessa transição aí de carreira, porque eu tô ligado que é muito difícil, assim. Mas espero contribuir um pouquinho de alguma forma aí pra você conseguir alcançar o que você tá querendo. Tá bom? Show, muito obrigado pelas dicas. Já vou tentar aplicar nela e nas próximas. Massa, mano. Massa. Acho que vale a pena. É nóis. Eu quero aplausos. Parabéns, mano. Simbora estudar que não é fácil, cara. Não é fácil. Embora.